O Kaique quer ver se ele toma jeito, né? A sorte dele foi tão grande que não parou no Corinthians, que eu acho que seria o melhor lugar possível, onde teria toda a pressão ali da torcida corintiana, acho que ali realmente ia fazer ele, quem sabe, ele dar uma acordada ali pra vida, pra ver se realmente voltava a jogar bola. Mas no Inter também não deixa de ser uma grande pressão, não. Tem uma grande torcida, tem uma grande massa. Vamos ver se ele vai ganhar espaço por lá e ter mais oportunidade, minutagem, pra se mostrar ser útil, né, no elenco do Bahia, visto que ele não foi isso no ano passado. Eu vou até dizer que eu acho que esse nível de cobrança, Matheus, é até pior no Inter do que no Corinthians, tá? Você acha? Porque lá... eu acho que as coisas lá são bem mais embaixo, sabe? Porque, tipo assim, óbvio, né, a gente tem uma proporção de uma torcida que é enorme do Corinthians com relação ao Internacional, mas lá eles são muito bairristas, assim, e eles não toleram qualquer coisa, né? Do Corinthians ainda vai relevando, eu percebo que ainda há uma certa, assim, vamos lá e tal, os caras têm um pouco de paciência, mas no Inter, velho, eu acho que basta uma primeira partida para que o cara não vá bem, para que eles cheguem lascando em banda, e a imprensa lá é completamente diferente da imprensa daqui ou de qualquer outro local do país. Os caras lá são isso é verdade. Extremistas, assim. Então, se de fato ele não se conscientizar como atleta lá, né, e entender que no futebol moderno não se vive mais de nome e nem de status, e aí status eu tô falando por ser um jogador que foi do Grupo City e tudo mais, eu não sei se terá outra alternativa para que ele se molde, não, tá? Apesar de que ele é novo, e eu já vi isso acontecer, de muitos jogadores precisarem passar por 1, 2, 3 times para poder vingar, mas a oportunidade que lhe foi concedida, estando no Grupo City como jogador do grupo, é algo completamente fora da curva para muitos outros jogadores, né? Então, talvez ele esteja brincando demais com a sorte. Eu acho que são níveis de cobrança diferentes, né? Tipo assim, a torcida do Corinthians apoia muito, até de maneira desproporcional pelo que a gente vê no futebol brasileiro, né? Acaba os jogos, eles podem perder, os caras cantam e tal, não sei o quê. Mas é meio 880. Quando vai cobrar também, tipo, não vou generalizar, obviamente, mas tivemos jogadores recentemente saindo do Corinthians, como o caso de William e do nosso querido Cássio Queixada, por ameaça. Esse nível, assim, né? É um negócio mais a mais, assim, mais à frente, mais avançado. Mas, enfim, são dois times grandes. Dois times grandes, não só dentro do cenário nacional, mas do cenário sul-americano. Então, cobrança vai ter em qualquer lugar, independente da proporção. Que bom, eu acho que é até melhor negociar com dois times desse nível do que com o Bragantino, por exemplo, porque ele poderia até se desenvolver mais tecnicamente, mas eu acho que não é o caso de Kaique. Todo mundo aqui sabe do potencial que ele tem. Ele foi o melhor sub-17 do mundo e ninguém consegue esse status à toa. Eu acho que os problemas de Kaique vão muito além do aspecto técnico, né? Então que bom que ele vai agora para o nível de cobrança mais elevado. E o que chama atenção nisso que o Vitor falou, de ele ser emprestado e quem sabe poder voltar no nível melhor, é a primeira vez que ele é emprestado pelo Bahia, mas ele já rodou, para quem tem 22 anos, de uma maneira até um tanto quanto exagerada, né? Ele sai do Fluminense, vai pro City, do City ele vai pro Paços de Ferreira, do Paços de Ferreira vem pro Bahia, volta pro City, vai pro Sparta Roterdã, sai do Sparta Roterdã e vem pro Bahia. Para um cara de 22 anos já ter passado aí por 1, 2, 3, 4 times, 5 times, sendo que já rodou em mais de uma oportunidade pelo City e pelo Bahia, é algo que chama atenção, assim, né? Se não encontrar um rumo agora, uma hora o contrato acaba, né? Tudo bem que ele foi comprado mesmo recentemente pelo Bahia, mas uma hora o contrato acaba e aí ele vai ter que se reinventar, né? Talvez seja tarde demais, ele ainda tem tempo para poder se recuperar. Queira ou não queira, ele ainda é um cara novo, 22 anos. Então, assim, que ele aproveite essa oportunidade e entenda o recado do Bahia ao fazer uma movimentação como essa, mantendo aqui um jogador de 16 anos que, tecnicamente, hoje está à frente dele, que é Cauê Forquim. Então é um recado forte para Kaique, tomara que ele entenda isso e consiga aproveitar da melhor maneira possível, né? E vou te dizer, ele até tem uma característica que eu acho que é bem peculiar a ele e que, nesse aspecto que eu vou te dizer, vocês vão entender, ou se torna-se algo que dá a ele uma identidade forte para poder assumir a bronca em times grandes como o Bahia, ou que também pode ser como um grande abismo e derrubá-lo pela carreira, e aí ele não conseguir ir adiante e ficar sobrevivendo naqueles times lá da Ásia, aqueles o chamado futebol alternativo, né? Que é esse negócio dele ser um cara marrento, sabe? Nesse aspecto, ou o cara, ele sabe, bate no peito, é marrento, ele assume que ele é bom e ele vai pra cima e ele prova, ou ele vai se afundar. Então eu tenho a sensação de que ele é esse cara.
de que ele não é nenhum menino, não é nenhum bobo, ele quer surfar no hype de ser um grande jogador, mas para isso ele precisa mostrar mais, né? Eu acho que o recado foi dado para ele, assim como foi dado para vários outros jogadores, e a gente chegou a discutir isso aqui também, e já puxando pro lado do Cauli, com relação também a ser o cara que se dedica mais, né? E esse início de temporada ele até se dedicou bastante, né? Eu confesso que ele voltou um pouco diferente daquilo que ele tinha deixado de impressão no ano passado, mas ainda assim não foi o suficiente, né? Então, pelo Bahia ele já teve duas oportunidades. Não sei se a terceira ele vai ter não, né? Isso costuma acontecer muito na Europa. O cara é bem novo. O Chelsea mesmo fez isso com o De Bruyne, né? Emprestou ele várias vezes até ele voltar e depois ir atuar pelo Manchester City, voltar para a Liga Inglesa. Ele rodou, né? Se eu não me engano, foi por o Wolves, né? Jogou por lá e tudo mais. Foi isso? Aí? Não, foi o Werder Bremen? Não, tô falando de Bruyne, por exemplo, que teve essa De ocasião de ser Bruyne muito foi pro Wolfsburg, eu acho. o Werder Bremen, não sei exatamente. Foi um verde mas, com W. mas aí teve esse processo, né? Na Europa eles fazem bastante isso. Então tentaram dar a Kaique esse mesmo tratamento que até então não surtia efeito, né? Wolfsburg. Isso, é isso. Então, assim, não sei, sinceramente, se numa terceira oportunidade ele vai ter como voltar pro Bahia. Ele pode voltar de volta pro grupo e o grupo emprestá-lo de novo para poder ir para algum outro time e, enfim, assim, ir amadurecendo aos poucos, mas é difícil, sabe? A torcida do Bahia até gosta, cria essa resenha com ele ser o pai do Vitória e tudo mais, mas não dá para viver só disso, né? Ser o jogador de um jogo só ou o jogador só do Palmeiras, por exemplo. Do jogo contra o Palmeiras, né? Pois é. É o que Paulo Carneiro falou pra gente de Cauli. Cauli eu acho que nem é jogador de highlights porque ele vive um 2023 excepcional. Pelo menos ele tem um ano muito grande. Não, Kaique é realmente jogador de highlights. Se você pegar os melhores momentos dele, são muito bons, assim. Tipo, porra, decidiu o clássico. Fez o outro clássico lá, ele faz o gol, faz a dancinha, faz gol no Palmeiras. Ele tem, assim, capítulos importantes, mas não tem uma temporada, tá ligado? Sólida. É só o capítulo ali mesmo, a parte. Mas é isso, né? Tem que correr atrás. Pra ser marrento tem que jogar muita bola, tá? Isso é verdade. Eu acho que subiu a cabeça aquele negócio assim de... Inclusive até uma lição boa pra gente poder extrair com a molecada da nossa base, assim. A gente ouviu muito isso, né, Vitor? Quando tentou apurar de perto algumas situações. Sabe, tem coisas que o clube tenta e administra, mas às vezes é difícil controlar, porque é o dia a dia, sabe? E Kaique, com 17 anos, era o melhor jogador da sua geração no mundo. Isso foi votado, assim. Ele não conseguiu administrar essa realidade. Foi vendido por 10 milhões de euros para o Manchester City, elogiado por Guardiola, treinou com os caras, jogou no Manchester City... Subiu a cabeça, essa é a realidade. A gente já tá aqui 5 anos depois e o cara ainda não entrou no ritmo, ainda não engrenou, não, sabe? Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Live, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.